tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinha coroas de ouro. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Tá bom. Olha só. Então aqui no capítulo 4, vamos ver ali no versículo 1 novamente. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse: suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Então aqui a gente entende que João, na ilha de Patmos, o discípulo de Jesus, já velhinho, né? Ele tinha sido exilado nessa ilha como prisioneiro por ser seguidor de Cristo, porque a gente sabe que os seguidores de Cristo eram perseguidos e os apóstolos, a maioria deles tiveram mortes bem horríveis, né? E João, que era o apóstolo amado do Senhor, ele estava nessa ilha de Patmos, né? Para morrer, basicamente, prisioneiro ali, né? Porque ali levavam somente aqueles que eram exilados, né? Os prisioneiros nesse lugar. E ele estava orando. Então ali ele teve uma visão, né? Deus deu essa visão do Apocalipse para ele, que é dos tempos finais, a revelação. E aqui no capítulo 4, João está escrevendo, né? Deus já tinha falado algumas coisas para ele, né? Jesus. Porque ele fala assim: depois disso tive outra visão, né? Deus tinha dado uma visão para ele primeiro e agora ele tinha tido uma outra visão. E nessa visão ele viu uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta, né? Ou seja, a voz do Senhor parecia o som de uma trombeta. O som de uma trombeta parecia a voz do Senhor. Porque ela antes havia falado com ele. Então ele já reconheceu, né, essa voz. E essa voz falou assim para ele: suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Então Deus vai mostrar para ele o que vai acontecer. No versículo 2 fala assim: num instante fui dominado pelo Espírito de Deus. Lembrando aqui que João estava orando, né? Você vê a importância da oração. Deus pode fazer como Ele quer, mas Ele vai dar revelação geralmente para quem busca Ele, em oração. Amém? Não que Deus não possa dar a revelação, Ele pode fazer como Ele quer, né? Mas a gente sabe que através da oração Deus comunica com a gente, dá visões, né? Revelação. E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. Então ele viu a porta do céu aberto, ele escutou aquela voz de trombeta,
né, falando, suba aqui que eu vou mostrar o que precisa acontecer. E ali ele viu no céu que havia um trono e tinha alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, né? Quem conhece essas pedras sabe que essas pedras são pedras preciosas, né? Pedras que brilham muito, né? E o rosto da pessoa que estava sentado no trono brilhava como essas pedras de jaspe e sárdio. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Amém? Então, em volta desse trono havia um arco-íris. A gente sabe que o arco-íris é o sinal da aliança que Deus fez com Noé, né? Depois do dilúvio, prometendo que nunca mais ia destruir a terra com o dilúvio, né? E que era uma nova aliança que Deus fazia ali com Noé e sua família, né? Depois do dilúvio, uma aliança que Deus tinha feito. Então, ali, o arco-íris representa isso, a aliança que Deus tem com o homem, né? Glória a Deus. Então, em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. No versículo 4 fala: ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes. Então, em volta desse trono, em volta do trono do Senhor, haviam 24 tronos. Ok? Aqui há especulação, né? Muita gente fala que pode ser as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo, tá? Os 12, né? Os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, mais os 12 apóstolos são 24, né? Mas aqui ninguém sabe, tá? A única coisa que João tá falando é que ele, nessa visão que ele teve, ele viu que ali no trono, né? Que o rosto do Senhor brilhava como as pedras de jaspe, sárdio, que havia um arco-íris que rodeava esse trono, né, que brilhava como uma esmeralda, e que em volta desse trono havia 24 outros tronos, né, com 24 líderes. Esses líderes estavam vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Tá? Vai montando a figura aí. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, né? A gente, quando lê isso aqui, a gente começa a imaginar, assim, a partir do que João está contando, da descrição que ele está dando, do poder de Deus, porque desse trono saíam relâmpagos, saíam estrondos e trovões. Amém? A magnificência e o poderio de Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, glória ao Senhor. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são 7 Espíritos de Deus. Quais são os 7 Espíritos de Deus? Os 7 Espíritos de Deus o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor a Deus. Amém? Esses são os 7 Espíritos do Senhor. O Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Então, sempre quando você ouvir falar dos 7 Espíritos de Deus, esses são. Amém? A gente sabe que o Espírito Santo é o Espírito da sabedoria, ele é quem nos dá entendimento, ele é o nosso conselheiro, ele é a nossa fortaleza, ele é quem dá o conhecimento, porque ele é o Espírito do conhecimento e também o temor ao Senhor, né? Glória ao Senhor. Então ali fala, esses 24 anciãos ou esses 24 líderes que estavam sentados ao redor do trono do Senhor nos seus tronos, com coroa de ouro na cabeça, do trono do Senhor saíam relâmpagos, estrondo e trovões, e diante dele havia 7 tochas acesas, que são 7 Espíritos de Deus, que a gente acabou de ver. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal,
Ou seja, na frente do Senhor, o piso era como se fosse um mar de cristal. É para que você vá vendo poxa vida, a glória de Deus, né? Você vai... Aqui a gente ainda, por exemplo, seria bom se a gente pudesse pegar, e eu não tenho conhecimento dessas pedras direito, né? Eu sei que a esmeralda é verde, brilha, mas pra gente ter uma ideia, o jaspe, o sárdio, para ver como que brilha o rosto do Senhor, porque é assim que ele descreve João, como ele viu, né? E logo ele está sentado nesse trono, imagina um trono sublime, e ao redor dele tem esses anciãos, e o piso, o mar, o que está na frente, né, dele como piso é um mar de vidro, né, como se fosse um mar de vidro, né, claro como cristal. É uma coisa parecida a isso, lógico, né, não é que seja. Aí em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos na frente e atrás. Olha só, em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão. Então, esses 4 seres que estavam ao redor do trono, de cada lado do trono, João vai descrever aqui como é que eles parecem, esses seres viventes. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Tá? Então é importante prestar atenção, senão a gente perde o fio da meada. Então você vê, ao redor do trono do Senhor estavam esses 4 seres viventes, que tinham 4 caras. A cara era o primeiro de um leão, o segundo de um touro, o terceiro como de um ser humano e o quarto como uma águia voando, ou seja, com as asas abertas, né? Porque a águia quando está voando tem as asas abertas. Versículo 8. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, ou seja, esses 4 seres viventes com essas 4 caras diferentes tinham 6 asas. Cada um deles, que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. As asas tinham óleo nos 2 lados. E dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então João descreve que esses seres viventes, né, que rodeavam o trono do Senhor, eles não paravam de cantar. Uma e outra vez: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e o que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, né, como esse que a gente viu que eles repetiam uma e outra vez, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre, ou seja, o Deus eterno, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Então, quando os seres viventes cantavam, cada vez que eles cantavam adorando o Senhor e agradecendo, esses 24 anciãos caíam de joelhos, saíam dos seus tronos, se prostravam diante do Senhor de joelho e o adoravam. Aí eles atiravam as suas coroas diante do trono e diziam, ou seja, jogava a coroa assim diante do pé do Senhor e falava: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por Tua vontade elas foram criadas e existem. Olha só, glória a Deus. Então a gente vê aqui, o que a gente vê com esse capítulo 4? Por que o Senhor deu essa visão? Para que a gente tenha digamos assim, uma ideia breve do trono de Deus, do que acontece, aonde Deus está sentado, né, no trono do Senhor. Então o que a gente aprende disso aqui? Da majestade e poder do Senhor, que mesmo esses líderes estando ao redor, né, mesmo esses líderes estando ao redor com as suas coroas de ouro, esses 4 seres viventes adoravam e agradeciam a Deus, reverenciavam ao Senhor, e esses líderes se ajoelhavam e se ajoelham
porque isso ainda continua. Agora mesmo, nesse momento em que a gente está falando, isso está acontecendo. Porque Deus é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é eterno. Amém? O reino do Senhor não está submetido a tempo nem espaço. Deus está por cima, né? O tempo é para nós que somos limitados. Tem começo, meio e fim. Para Deus, não. Deus é, por isso que ele fala, eu era, eu sou e eu sou o que vou vir. Amém? Porque ele está fora do tempo. Ele não está sujeito às nossas limitações. Então, esses seres viventes, esses anciões que estão aí, eles estão adorando o Senhor agora mesmo. Estão falando, Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder. E eles se prostram diante do Senhor e põem a coroa, né, aos pés de Cristo. Então, nós sabemos também que aquele que vencer a boa batalha da fé, né, aqui, que conseguir vencer, né, que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, essa pessoa esteja com as vestes limpas, né, essa pessoa, quando chegar no reino dos céus, vai receber uma coroa. Amém? Igual que esses anciãos aqui têm essa coroa. Cada um de nós vai receber uma coroa. E cada coroa vai ser diferente, porque tudo vai depender de quanto você trabalhou para o Senhor. Amém? Então, aí vão estar as pedras preciosas. Então, quanto mais a gente trabalha para o reino dos céus, mais a nossa coroa vai ser mais bonita, mais enfeitada. Amém? E quando a gente chegar lá, o Senhor vai coroar, vai dar essa coroa pra gente, como um mérito, né? O Senhor é o nosso, quem nos vai premiar, no caso, né? Por ter vencido a fé, né? Por mesmo não ter visto o Senhor, digamos assim, né? Em carne, nós cremos na sua palavra e nós trabalhamos pro reino dos céus como? Predicando a palavra, orando e intercedendo pelas almas, né, ajudando os mais necessitados, ou seja, claro que nós não vamos ser salvos por obras, é pela fé, né? Mas tudo isso conta ao seu favor, por isso que o Senhor fala, não junte riquezas aqui na terra, porque aqui na terra vai apodrecer, as traças vão roer, o ladrão vai roubar. Juntem riquezas aonde, né, eu guardo, o Senhor fala. Aqui a tua riqueza nunca vai acabar, então o Senhor fala dessas coisas, que nós temos que trabalhar para o reino do céu. E a gente vai receber essa coroa. E aí nesse dia nós também vamos nos postrar diante do Senhor e render, dar nossa coroa para Ele, né? Porque na verdade sem Ele nada é possível, né? Nós sabemos que toda a honra e toda a glória é do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor faz questão de nos dar essa coroa. Amém? Então não vamos deixar que o inimigo roube as nossas coroas. Porque é isso que ele quer. Ele quer fazer com que a gente se afaste do Senhor, não perca a fé ou diminua a fé, não trabalhe para Deus, e assim ele rouba a nossa coroa, né? Porque ele é um ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nós, como filhos de Deus, nos cobrimos com o sangue de Jesus a diário, lavando nossas vestes e retendo a nossa coroa, para que nenhum ladrão venha roubar a nossa coroa, que Deus nos deu, para que nós tenhamos. E como que a gente faz isso? Não deixando de orar, não deixando de jejuar, não deixando de praticar a palavra, não desanimando na fé. Se a gente desanimar na fé, se a gente tiver com a fé um pouco baixa por causa de alguma situação, a gente ora ao Senhor pedindo força e Ele ajuda a gente. Amém? Total que Deus viveu nessa terra e Ele sabe muito bem quais são as nossas aflições. Ele sofreu todas elas. E Ele sabe, como ser humano, Ele sabe as nossas limitações porque Ele foi um ser humano. Então Ele nos ajuda, mas a gente tem que ter essa comunhão com Ele todo dia. Senhor, me ajuda, fala para o Senhor, né? Qual que é a tua debilidade e Ele vai te ajudar. Então a gente toma a decisão de buscar o Senhor e Ele, então, ajuda a gente. Amém? Vamos agradecer por essa palavra. Deus eterno, Deus querido, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Senhor, ajuda-nos a reter essa coroa, meu Deus. A cada dia, meu Deus, vencer em Cristo na boa batalha da fé, meu Deus. Lavar as nossas vestes a diário, meu Deus, aos pés de Jesus.
pelo seu sangue misericordioso, meu Deus, derramado na cruz. Ajuda-nos, Senhor, não nos deixe atrás, não nos deixe desviar. Senhor, anima-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Traz um avivamento do Teu Espírito Santo, ajuda-nos a manter o fogo do Teu altar aceso, Pai, nos nossos corações, nas nossas famílias, nossas casas, na Tua igreja, Pai. Senhor, nós reconhecemos que sem Ti nós não podemos fazer nada, meu Deus, mas Tu, Senhor, és fiel, meu Deus, para cumprir a Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos e Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém.